e estes, sentindo-os e vitalizados, contra ela investem, induzindo-a a partilhar do aviltamento das paixões desregradas, no que se debilita física e moralmente. Põe a arma na mão de quem lhe deseja apunhalar. Já tivemos oportunidade de conversar com vampiros em reuniões mediúnicas. Certa feita, quando estávamos nos preparando para uma reunião de desobsessão, uma mulher nos procurou aflita, pois seu marido tentara o suicídio com um tiro na cabeça. O fato se passara naquela tarde. A mesma foi atendida através de passes, aconselhamento, e no apoio moral que devemos uns aos outros em instantes tais. Seguimos então para a reunião, que revestiu-se de caráter emergencial visando a beneficiar o irmão que atentara contra a própria vida. A mulher, ali fora enviada pelos dirigentes da casa, para que atendêssemos a seu companheiro, viciado em drogas como viemos a saber, e obsidiado por vampiros. Através de desdobramento de um dos médiuns ao hospital onde se hospedava o paciente, tomamos conhecimento da presença de 3 espíritos que aguardavam seu desenlace, para se viciá-lo, sugando-lhe os fluidos vitais. A conversa com os 3, pois que foram trazidos à reunião, girou em torno desse ponto, que se constituem monoideias para tais entidades. Quero sangue. Preciso de sangue. Disse-me um deles, cuja deformação perispiritual o tornava de aspecto animalesco. Ele me dará as energias que eu preciso. Quero voltar. A qualquer instante ele passará para o nosso lado e nós vamos sugar suas energias, disse-me outro. A conversa foi rápida, pois como se sabe, os vampiros aproveitam a proximidade com o médium para dele obter energias. Após 1 minuto de conversação, o tempo em que os vampiros estiveram com os médiums, estes se mostraram cansados, desvitalizados, sentindo um vazio no estômago, no que foram atendidos com passes para repor suas energias. Certa feita, conversado com vampiros que assediavam um viciado em alcoólicos, fiz a seguinte pergunta: meu irmão, havendo aí no mundo que você habita, bebidas, cigarros, drogas, por que a necessidade tão urgente em subjugar esse pobre viciado? Tem, mas não é a mesma coisa. É tudo mais fraco. Eu gosto é de coisa forte. Além do mais ele me chama pelo pensamento e eu sempre atendo aos seus apelos. Com isso não estamos querendo dizer que todo viciado seja um vampirizado. Existem almas boníssimas, que são recepcionadas no mundo dos espíritos por ocasião do desencarne, e que levam em seus perispíritos as marcas do fumo e do álcool. Einstein tinha o vício de fumar cachimbo, no que era controlado pela sua esposa, não muito severa em sua vigilância. Todas as vezes que ela o surpreendia com o cachimbo à boca, indagava com ares de rigor: Albert, quantos cachimbos você já fumou hoje? Era a sua invariável resposta. Ocorre que ele só tinha um cachimbo realmente, mas o utilizava não apenas uma vez por dia, porém, sempre que ela se afastava para outros afazeres. Transcrevemos aqui as observações dos médiuns em desdobramento, feitas ambientes terrenos, acompanhados dos mentores e instrutores que nos orientam em estudos, com a finalidade de observarmos o vampirismo como fator degradante para o perispírito, modificando-lhe as formas pela viciação mental. Primeira visita. Ainda não estou desdobrada, mas capto telepaticamente uma mensagem dos nossos amigos, dizendo que hoje não iremos nos deslocar às colônias espirituais do espaço, mas que visitaremos ambientes terrenos com fato material para estudo. Iremos a locais onde o exercício sexual desregrado é praticado, para observação do vampirismo. O instrutor explica que fomos preparados para essa tarefa durante o sono, ocasião em que nos exercitamos na capacidade de suportar e descrever o que vamos presenciar. O alerta é para manter firme atenção e vigilância, a fim de afastarmos qualquer possibilidade de sintonia entre os nossos pensamentos e o pensamento dos vampiros,
posto que ainda não temos condições de neutralizar as vibrações por eles emitidas. Saí. Foi como se eu desse um grande pulo. Não saberia explicar, mas tudo se passou como um salto a grande altura. Encontro-me em movimentada rua, aqui em Fortaleza. Vou procurar identificar o nome da rua. É a Rua 24 de Maio. O som está altíssimo aqui neste bar. À sua frente um arvoredo. Desenhada na parede, uma onça. Estou vestida com uma espécie de avental feito de material semelhante ao couro, e em minha cabeça o instrutor colocou um capacete, cuja finalidade é impedir que vibrações prejudiciais me atinjam. Observo com rigor o ambiente. O odor é insuportável. Noto a presença de homens e mulheres encarnados, uns bebendo, outros fumando. Alguns fazem gestos obscenos, agarrando-se às mulheres. Na porta do bar, 2 sentinelas para nos defender de qualquer embaraço caso seja necessário. São nossos amigos, diz Bernardes. O instrutor enfatiza que não será preciso narrar todas as cenas, mas apenas aquelas que possam servir como objeto de estudo. Chama a minha atenção um senhor encanado, que se encontra muito alcoizado e debruçado sobre o balcão. Em suas costas, 4 espíritos aparentando estado de embriaguez. Bernardes solicita minha atenção sobre o perispírito desse senhor a que me referi. O seu corpo exala uma fumaça semelhante a um vapor, que é aspirada profundamente pelas 4 entidades que o cercam. Noto que uma delas, quando aspirou o vapor alcoólico, cambaleou, como se estivesse embriagada. Esse vapor, de cheiro fortíssimo de álcool, é pegajoso. O estômago e os intestinos desse senhor encontram-se carregados dele, e seu fígado parece atacado por micróbios que o instrutor diz chamar-se larvas. Um desses 4 espíritos, o que julga estar mais lúcido, coloca a mão sobre a cabeça do encarnado e parece sentir certo prazer nessa atitude. Por quê? Pergunto ao instrutor. Ele me pede para observar a mão do espírito. Vejo então que nas pontas dos seus dedos existem ventosas que se grudam à cabeça de sua vítima parecendo anestesiá-la. Continua a observar o perispírito do senhor alcoizado, centralizando a visão em sua área sexual. O local parece habitado por centenas de mosquitos, larvas. Um espírito encontra-se acoplado exatamente à sua zona sexual. Isso é muito desagradável de observar. O acoplamento é tão perfeito, que existe uma interpenetração de corpos. Será? Não sei como me expressar diante de tal cena. Esse espírito faz gestos horríveis. Adentramos mais o interior do bar. Percorro um corredor à esquerda, onde noto pequenos cubículos. O odor continua massacrante. Surge uma mulher encarnada e se abraça a um senhor, carregando-o e apoiando a seu ombro, desaparecendo em um desses cubículos. Meu Deus! Eu tenho que descrever isto. Pois que seja. O quarto está às escuras. Apenas frágil luminosidade amarela o ambiente. Não sei como é que pode, mas além dos 4 espíritos que acompanharam o casal, existe uma verdadeira multidão de desencarnados dentro do quarto. Alguns se acoplam à mulher, outros ao homem, e ainda outros ficam ansiosos, aguardando a oportunidade. Os pensamentos são horríveis. Como você distingue os pensamentos? Por imagens junto às suas cabeças e por captação telepática, apesar do capacete que estou usando. Bernardes esclarece que eles não estão nos vendo, e que o capacete que me protege das vibrações nocivas não me impede de perceber ou captar o teor dos pensamentos e as intenções dos infelizes. As cenas mentais deles são chocantes. Órgãos genitais masculinos, femininos, atos sexuais pervertidos. Eles gritam, dizem palavras grosseiras. Parecem loucos. Atiram-se sobre o casal como feras famintas, como a devorar o homem e a mulher. Agridem-se na disputa pela proximidade física do casal e retiram com movimentos bruscos aqueles que parecem ter atingido o orgasmo, para lhes assumir os lugares.
temerosos que o casal se separe. Agora vamos sair desse quarto. Graças a Deus, digo ao instrutor. Volto agora a observar aquele espírito com ventosas nos dedos. À altura do plexo solar existe uma substância enegrecida e pegajosa, com a qual ele se manta as suas vítimas. Quando ele se prende às costas de alguém, coloca-lhe a mão sobre a cabeça e começa a roubar as energias vitais, deixando a sensação de aniquilamento em quem lhe padece a constrição. O instrutor vai afastá-lo da nova vítima para que possamos observá-lo melhor. Põe a mão sobre a sua cabeça, e ele, sentindo uma espécie de choque, afasta-se algo surpreso. Seu aspecto é pavoroso. Apenas a forma é humana, mas predominam em sua anatomia toda sorte de deformações. O crânio é todo disforme e cheio de calombos. Não apresenta dentes e possui uma língua enorme que utiliza para sorver as emanações de comidas e bebidas. Ele coloca essa grande língua no copo e extrai os vapores alcoólicos. Está entrando no bar um rapaz de aproximadamente 35 anos. Não está muito bêbado. Esse vampiro então, já se adiantou para colocar a mão sobre a sua cabeça. O procedimento é o mesmo. Ele posta-se atrás do rapaz e através dessa cola negra que existe em seu plexo solar, gruda-se a ele como um sanguessuga, absorvendo-lhe a vitalidade. Interessante é que ele neutraliza a ação defensiva do rapaz, que se deixa desvitalizar, sem esboçar uma reação de defesa. Da sua mão sai uma substância tóxica negra, que funciona como anestesiante, inibindo as reações musculares, como se a substância, ao impregnar os centros de comando cerebrais, bloqueasse as ordens destes aos músculos, ficando o jovem à mercê do parasita. Explica Bernardes, que ele pode causar diversos problemas físicos, que vão desde a intoxicação gastrointestinal até uma parada cardíaca, se a sua atuação for demorada. Notou que o rapaz ao tomar um copo de cerveja não está se sentindo bem. Parece querer vomitar. Fico um pouco apreensiva por causa dele, mas o instrutor diz que não pode interferir na ação do vampiro, porque o jovem veio a esse bar fazendo uso do seu livre-arbítrio. Apenas uma das sentinelas dá leve choque no vampiro, para que ele se afaste um pouco. Nosso amigo diz, esse que estamos observando é um verdadeiro vampiro. Tanto suga as energias vitais como sorve bebidas, emanações de alimentos, energias sexuais, tudo. No entanto, é um espírito sofredor que precisa de ajuda muito mais que suas vítimas. Esse tipo de espírito geralmente não comparece às reuniões mediúnicas para comunicação. Caso se apresente, é rapidamente retirado de junto ao médium, para não usurpar as suas energias vitais. O instrutor comenta que as mulheres desse ambiente são manipuladas por esses vampiros. Vamos observar uma dessas irmãs prostitutas. A mulher que estamos examinando é um pouco gorda. Ao redor dela, 5 espíritos parecem segui-la constantemente, como se fossem íntimos companheiros. Acima de sua cabeça, projeções mentais do seu pensamento revelam cenas de sexo. Na região sexual, existe um outro espírito acoplado em justaposição perfeita. É também uma mulher. Uma parece viver a vida da outra. O aspecto desse vampiro é pavoroso. Parece com aquelas figuras de bruxas das histórias infantis. Seu nariz é longo e cheio de verrugas e sua vagina possui deformações que se assemelham a garras. Bernardes diz que ela, por viciação mental em prolongados anos, mentalizando cenas de sexo, procurando reter o clímax do orgasmo em situação permanente, desenvolveu inconscientemente aquelas espécies de garras em seus órgãos genitais. Esse vampiro provoca na sua hóspede verdadeiras sensações de loucura. Quando ela não consegue um parceiro, masturba-se demoradamente, transmitindo ao vampiro sensações de prazer. Esse descontrole emocional, provocado pelo uso descontrolado do sexo, deixa seus nervos em frangalhos. Os ovários, trompas e a vagina encanada,
Estão infestados de larvas e de bacilos psíquicos, alimentados pela tortura sexual. Precisamos nos afastar para refazimento, diz o instrutor. Segunda visita. Estamos nos deslocando pelo ar, e noto que estou próximo à Avenida X. Chegamos a um prédio, em cujo apartamento que adentramos só residem rapazes. São viciados, adverte o instrutor. Eles vão utilizar drogas injetáveis. Observo também a presença de 4 espíritos que a tudo espreitam ansiosos. O aspecto desses invasores é muito desagradável. Possuem cabelos em desalinho, ouriçados, e seus braços portam perfurações e manchas violáceas. Seus olhos são meio vidrados e avermelhados, e estão bastante atentos aos gestos dos encarnados que preparam as drogas, introduzindo-as em seringas. Quando o encarnado estica o braço para captar a veia, o desencarnado imita, como se sobrepondo braço sobre braço, viesse a receber a dose. As reações são as mesmas. Ambos reagem em ações idênticas, como se para eles o tempo tivesse parado pela ação da droga, que imprimiu ao cérebro um estado mórbido em ambos. À proporção que os encarnados aplicam a droga em si mesmos, os outros espíritos procedem igualmente, como se houvesse uma transfusão de efeitos do corpo dos encarnados para os desencarnados. Esses 4 rapazes são homossexuais. E agora, imagine, estão fazendo sexo uns com os outros, ocasião em que os vampiros se mantam a eles, participando de todos os lances do ato sexual. Entre os vampiros existe uma mulher. Quando ela se manta a um dos rapazes que está fazendo um papel de homossexual passivo, este passa a sentir sensações de prazer, como se realmente fosse uma mulher. O seu psiquismo parece ter sido absorvido ou dominado pelo psiquismo do vampiro, que se compraz com o seu ato. Percebo aqui o mesmo fenômeno da imantação perispiritual através da zona sexual. É como se um fosse um apêndice do outro. Chifopagos. O instrutor comenta que eles respiram o mesmo clima psíquico, permutando sensações em intercâmbio prejudicial a ambos. Esses vampiros dominam esses rapazes, que lhes favorecem o prazer da droga e do sexo aviltado. Viemos aqui, adverte o instrutor, para estudar o efeito das drogas sobre o perispírito, que neste caso, alia-se ao vampirismo sexual, provocando alienações e deformações perispirituais, tanto nos encarnados quanto nos desencarnados. Vamos nos retirar. Jesus os inspire a mudar de vida. Terceira visita. Fui deslocada para uma espécie de motel, próximo à praça da estação, e estamos aguardando ainda não sei o que. Agora percebo a chegada de um casal e o instrutor diz ser esta dupla, o motivo da espera. A mulher parece temerosa de ser reconhecida. Eles penetram no motel, e o homem diz para o garçom, o de sempre. O mesmo de sempre a que lhe se refere ao quarto, a bebida e a droga que ingerem. Essa mulher é casada e pratica o adultério, informa o instrutor. Quando eles penetram no quarto, uma verdadeira multidão de vampiros aplaude, grita, esfrega as mãos. Outros fazem gestos obscenos, agarram-se à mulher apalpando-a. E uma cena brutal. O casal ainda não se despiu. Passo a observar os vampiros. Eles estão despidos, e muitos já perderam a forma. Na zona do sexo de alguns, já não se distingue se foram homens ou mulheres. Tanto abusaram do sexo, tanto mentalizaram cenas degradantes, que terminaram por lesar seus perispíritos. No ambiente do quarto, vejo centenas de insetos, larvas, parecidos com pequeninas minhocas escuras. Após tomar a droga e a bebida, no que são acompanhados pelos vampiros, o casal está fazendo sexo. Não sei como descrever o que vejo. Esses vampiros se lançam sobre o casal como urubus. Prendem-se ao homem, outros à mulher, gritam, mordem, são como loucos, empilhando-se sobre o casal, sem que este note a intensidade do intercâmbio. O casal agora está como morto.
ambos parados, enquanto os vampiros aguardam em expectativa ansiosa. Fazem gestos nervosos, esgares, trejeitos e observam. Sabem que o casal logo mais pedirá o de sempre novamente, e mais uma vez as mesmas cenas se repetirão, propiciando a eles as mesmas sensações que julgam vitais, mas que apenas os escravizam e os tornam feios, disformes, infelizes. Vamos sair. O instrutor diz que já observamos o suficiente para termos uma ideia clara sobre o vampirismo sexual. Assim é o vampirismo. Fator de degradação da forma perispiritual, que se subordina à ação mental viciada e dominadora, imprimindo nos tecidos sutis da alma, as distorções e flagelos de que é portador. Conta-nos Filomeno de Miranda, em seu livro Painéis da Obsessão, a atuação de vampiros desencarnados, já apresentando a forma de lobos, que foram trazidos por obsessores, para sugar as últimas reservas de fluido vital de um desencarnante, a quem queriam trucidar. Esses vampiros, atados a cordas pelo pescoço, atiraram-se sobre o moribundo e passaram a sugar-lhe as energias da pasta sanguinolenta oriunda das hemoptises, sentindo-se embriagados na volúpia do gesto macabro, e somente à custa de açoites abandonaram o repasto cadaverizado. Em outro livro do mesmo autor, Nos Bastidores da Obsessão, é narrado o caso de José Marcondes Effendi, que em encarnação passada, fora mulher adúltera, onde em parceria com o seu amante, assassinara o marido, simulando um assalto. O assassinado, após longos anos enlouquecido pelo ódio, a descobre, agora como Marcondes, jovem de 10 anos de idade, a quem se liga por antipatia inexplicável. Sob rigorosa observação de seus passos, um dia, ao desdobrar-se durante o sono, Marcondes deixa transparecer em seu perispírito os traços fisionômicos da mulher odiada, revelando a sua verdadeira identidade para o seu inimigo. O terrível obsessor liga-se então a espíritos trevosos, que o aconselhem a uma vingança de longo curso, para saborear o sofrimento da vítima. Detectadas as tendências antigas da mulher, agora rapaz, voltadas para o desregramento sexual, os obsessores iniciaram hipnose profunda, perturbando-lhe os centros genésicos, modificando-lhe a libido em sentido oposto, o que lhe imprimiu desejos típicos de homossexuais. O obsessor, imantando-se ao perispírito de sua vítima, experimentando as sensações que lhe eram agradáveis, criou um condicionamento em que os interesses de ambos passaram a ser comuns. Assim relata o obsessor o seu proceder: tão fortemente me liguei à sua vida, que o ódio se converteu em estímulo de gozo, e mantendo-nos em processo de vampirização em que me locupleto e através do qual a destruo, atirando-a cada vez mais em charco vil, até que o suicídio seja a sua única solução. É portanto o vampirismo, de uso generalizado e desconhecido por largas parcelas da população, tido como fantasia ou ficção criada por mentes adoradoras do fantástico e do sobrenatural, o que lhe alarga o império no reino dos invigilantes. Todavia, apesar do alarido peculiar do mal, o bem avança silencioso e ininterrupto, empunhando a única arma que aprendeu a manejar, cujo golpe indolor, mas certeiro, provoca verdadeiras fissuras nas legiões da treva densa. A estranha, para alguns, e poderosa arma chamada amor. Capítulo 45. Degradação da forma. O penotismo. A sentença foi lavrada por si mesma. Não passa de uma loba, de uma loba, de uma loba. À medida que repetia a afirmação, qual se procurasse persuadi-la a sentir-se na condição do irracional mencionado, notei que a mulher profundamente influenciável, modificava a expressão fisionômica. Entortou-se-lhe a boca, a cerviz curvou-se, espontânea, para a frente, os olhos alteraram-se dentro das órbitas. Sinistra expressão revestiu-lhe o rosto. Via-se patente, naquela exibição de poder, o efeito do hipnotismo sobre o corpo perispirítico. Libertação, André Luiz,
Psicografia de Chico Xavier, capítulo 5, pág. 72. Degradação da forma. Hipnotismo. Fomos orientados por nossos amigos espirituais sobre a necessidade de estudo, centralizando os debates no tema das deformações e degradações perispirituais, com as quais se apresentariam certos espíritos. Deveríamos recebê-los em nossas reuniões para atendimento e aproveitar a oportunidade para escrever sobre o tema. Começamos o estudo. Como sempre, separamos o material disponível na literatura espírita e, folga para que te quero. Do que estudamos e observamos, resultaram as seguintes conclusões. 1. A mente comanda o perispírito, que é plástico, e assume com facilidade a configuração imposta por ela. 2. Quanto maior o poder criativo e de comando da mente, maior e mais variada será a transformação perispiritual. 3. A inferioridade moral do espírito pode determinar em seu perispírito, através da exteriorização mental que lhe é peculiar, aspectos animalescos tais como fisionomia equina, leonina, lupina, ofídia, simisca e outras. 4. Uma mente mais poderosa pode subjugar uma mais frágil e induzi-la por processos hipnóticos a alterar a sua forma perispiritual, degradando-a. 5. O remorso, a consciência culpada a exigir reparações dos erros perpetrados, facilita a subjugação, com consequente instalação das deformidades. 6. O grau de deformação pode ser localizado em certos órgãos, ou generalizado, apresentando-se todo o perispírito com aparência animalesca. 7. Essa deformação pode ser passageira ou demorada, podendo o espírito ficar séculos na condição degradante de animal, chegando a esquecer a sua individualidade e acostumar-se à sua animalidade por largo tempo. Será por isso que algumas pessoas acreditam na metempsicose. 8. Os casos mais agudos de degradação perispiritual são os promovidos pelas legiões trevosas, que se especializam em técnicas de hipnose, aplicando a igualmente criminosos os amargos corretivos que os anjos não se animariam a executar. 9. Na degradação perispiritual, os arquivos mentais ficam bloqueados, predominando a ideia subjugante e plasmadora, que gera e vitaliza a forma. O tratamento desses casos se faz através de cirurgias e educação mental. 10. O hipnotismo é utilizado tanto pelos bons espíritos quanto pelos ignorantes, que dele tiram o proveito que suas mentes projetam. Nas reuniões de estudo, o assunto teve continuidade com as observações e descrições dos médiuns. Os técnicos estão nos dizendo que vamos hoje a um local de difícil acesso, e que, para o bom desempenho de todos nós, devemos reforçar a vibração e ficarmos em atitude de oração sincera e espontânea. Esse clima de harmonia é necessário, porque estamos nos deslocando para uma espécie de covil, onde espíritos animalizados dominam a região, sendo necessário para o resgate que vamos efetuar, a disciplina salutar nos pensamentos, que funciona como escudo e proteção, nessas regiões desconhecidas para nós. Estou me deslocando com 3 espíritos. Um deles, eu nunca havia visto. É bem alto, forte e musculoso. Tem uma barba bastante fechada e a cabeleira longa descendo até os ombros. Ele usa uma roupa bastante incomum. É um traje montanhês, de material semelhante ao couro. Certamente é o guia, pois posiciona-se à frente, e parece ser conhecedor da região, pelo que deixa parecer. Conosco também, nosso amigo alemão e um outro jovem alourado e delgado. Vou me restringir apenas aos eventos importantes da jornada, desprezando os pormenores. O terreno é descampado. Não se distingue vegetação alguma. É tudo muito árido. Até aqui, caminhávamos em uma estrada clara, mas, à medida que adentramos a região, o ambiente parecia escurecer,
como se de repente a noite fosse se abatendo sobre nós. Os espíritos me colocaram no meio